Bom, eu disse mais ou menos sobre as influências, fiz 3 áudios. O segundo, eu pensei que ele não tinha sido salvo, por isso eu praticamente repeti as coisas no 2. Mas o 2, ele fala algumas coisas novas. Agora, no grupo mesmo, então logo ele foi criado, as coisas foram acontecendo, as cenas foram feitas, eu criava uma relação pessoal com cada uma das integrantes, né? Conversava muito. Com cada uma, digamos, eu conversei umas 3 a 5 horas, principalmente à noite, de madrugada, no bar do cemitério de automóveis. Eu queria conhecer a pessoa e elaborar cenas para cada uma, né? E na verdade as cenas elas foram feitas em grande parte para cada uma, tá? Eu não faço cena e depois eu pego a pessoa e coloco. E a relação da a história mesmo é estranha porque as pessoas, muitas delas se conhecem, mas nenhuma conhece todas, só eu. E muitas delas, elas se tornam mais próximas ou menos próximas com o passar do tempo e com a história de cada uma. O grupo ele nunca se reuniu como um todo. A gente teve eventos em que se reuniram, digamos, no máximo 8 pessoas. Eu já tentei num evento, fazendo a leitura da Gertrude Stein, a tradução de uns textos dela que foram lançados, reuni pessoal, mas eu não consegui, eu reuni 2 pessoas só. E isso para mim não é nenhum problema, porque eu considero que a civilização, a história mudou e que a própria ideia de um grupo que se reúne sempre, muito embora existam questões que digam respeito ao treinamento, ao ensaio e tudo mais, nas quais com o tempo eu vou desenvolver, elas são diferentes hoje, né? Dificilmente você consegue manter alguma coisa tanto tempo, com tanta ênfase. A pessoa realmente precisa acreditar, né? E eu não tenho tempo, nem condição, nem interesse em desenvolver alguma coisa que seja somente aquilo. Eu sou um pouco carreirista nesse sentido, porque eu busco um resultado no sentido de a gente sempre fazer coisas melhores, coisas mais avançadas, atingir níveis que eu sei que é possível atingir em espetáculos que eu já vi. Tem coisas no exterior e mesmo no Brasil que são ótimas e que eu busco, com as quais eu busco aprender. Mas o foco é bem diferente no sentido de que cada apresentação é cada apresentação e eu não busco um resultado fixo, alguma coisa que eu possa desenvolver enquanto método ou desenvolver enquanto lição generalizante que a gente vai passar para o próximo. O mais importante para mim é a relação entre as pessoas, claro que isso é muito básico, mas é fundamental porque ela libera essa possibilidade de atingir uma energia diferenciada, tá? Que é justamente essa sensibilidade que eu busco desenvolver, principalmente em mim. Quanto àquilo que vai surgir daí, eu não sei exatamente, mas o que eu sei é o seguinte: como eu leio muito e tenho visto algumas pessoas que são consideradas luminares e modelos, como Nelson Rodrigues, Bruno Marcos, ou mesmo Chekhov, ou Beckett, ou sei lá, o Tom Stoppard, ou Shakespeare, Ibsen, sei lá, dos quais eu já assisti várias peças, cada um. Eu busco realmente desenvolver pressupostos diferenciados também, que não necessariamente precisam obedecer a esses pressupostos de sensibilidade. Por exemplo, eu acabo de fazer uma peça, uma cena, a pedido da Priscila, uma cena extremamente violenta, que eu estou trabalhando a questão do mal. E trabalhando inclusive a questão de se o dramaturgo que sobrevive, ele realmente tem que ter uma postura compassiva em relação aos seus personagens, ou mesmo em relação ao ser humano de uma forma geral. Eu não sei se isso, no meu caso, vale tanto assim, tá? Tanto é que o personagem que eu coloco é um personagem absolutamente desprovido de noção, o cara é um verdadeiro idiota, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que a gente não pode considerar que seja naturalmente má. Ele parece que ele se tornou assim, mas sob outro ponto de vista a gente não pode considerar que a gente tenha que dar um valor a uma pessoa horrorosa como aquela, né? E, ou seja, diversos pressupostos que são considerados assim muito simpáticos
por dramaturgos atuais em relação aos seus professores, às pessoas que o ensinaram, às pessoas que eles leram, para mim não necessariamente são passíveis de aceitação. Tá? Eu posso claramente jogar isso fora, até porque, para mim, o prisma, não vou dizer que é maior ou menor, mas eu quero que ele seja realmente amplo. Por enquanto, a gente aborda dramaturgia, digamos, brasileira, latino-americana, inglesa, francesa, alguma coisa assim. Mas eu busco ir mais longe, e para isso eu busco também a colaboração de todos e não quero me restringir a nada, a nada, a nada. Não busco me restringir. Existem muitos livros que eu estou usando atualmente, pelo menos uns 20, que eu estou usando no ensaio sobre crime. Por quê? Porque eu quero entender o criminoso? Não, porque eu quero entender determinadas situações específicas, dramatúrgicas, que podem surgir com personagens que sejam criminosos, ou que sejam ex-criminosos, ou que sejam ligados ao crime e que tenham a ver também com um ponto de vista real, ou seja, eu sou jornalista, percebam, eu sou jornalista, eu estou fazendo reportagens investigativas, eu lido com pessoas assim também. E não considero que essas pessoas, em termos de existência ou de pertença ao mundo, necessariamente valham menos que eu. Agora, claro, essas pessoas elas podem não ser confiáveis, podem ser criminosas, podem me matar, podem ser pessoas ruins para a sociedade e tenham que permanecer presas. Mas, sob o ponto de vista da existência, tudo para mim é passível de pesquisa, é tudo passível de avaliação. Uma avaliação fria e uma avaliação também quente, no sentido de colocar personagens ligados a esse tipo de gente, tá? Ou a esse tipo de realidade. Bom, isso para dizer sobre, digamos, algumas coisas sobre as pretensões do grupo, o fato de eu não estar limitado a nada e o fato de que eu estudo, pesquiso e com o tempo a gente vai fazer, claro, coisas absolutamente tradicionais, trabalho com corpo, voz, e luz e som e tudo mais. Mas a intenção não é me restringir a isso, nem necessariamente seguir alguém, tá? E nem necessariamente seguir qualquer um que aparece. Tem um critério que eu pretendo que norteie tudo, mas esse critério ele é mais dramatúrgico, até porque eu não pretendo dominar tudo, não pretendo ser o grande encenador, o grande fodão do Craig, ou virar mais um desses grandes encenadores da década de 80, tipo o José Celso, ou o Gerald Thomas, não pretendo, o Antunes, não pretendo, não tenho essa intenção, tá? Tenho a intenção de resguardar toda essa criatividade na minha dramaturgia e dialogar mesmo, mas é mesmo, dialogar mesmo com a criatividade dos outros, tá? Dos atores e de todos os outros que têm a mesma participação, ou seja, não obedecem, tá? Eu não mando neles, eu digo para eles, façam tal coisa na liberdade que vocês já naturalmente pretendem fazer. Se vocês querem se restringir, eu pego alguém que conheça mais e oriento vocês. Só se vocês realmente não quiserem aprender na prática, né? Querem aprender na teoria, querem aprender com alguém que conheça mais, beleza, então faça uma escola. No meu caso, claro, todo mundo vai aprender com todo mundo, né? Até eu vou aprender, que eu sou um ator mediano, mas não é a intenção de estabelecer uma hierarquia, compreende? Ou seja, para mim, o artista pode ser qualquer um, a qualquer momento, a qualquer instante, a qualquer situação, com qualquer âmbito. E errar, para mim, faz parte. E não é que faz parte, tipo, errou, coitadinho, ó, amanhã se acerta. Não. Erro e acerto, para mim, é a mesma coisa. São a mesma coisa. Não é porque é uma pessoa certa que eu naturalmente agradeço ou louvo, ou nada disso. Ao contrário, muito ao contrário. Acertou? Beleza, vamos ver se amanhã vai fazer diferente, ou vai fazer igual, ou o que vai fazer, entendeu? Para mim, todo instante é diferente. Obrigado.